Dá uma olhada nessa pergunta. Rafael, como arranjar tempo para ler e fazer aquilo que é mais importante? Resolvi gravar esse vídeo para você que não tem tempo nem para ler um livro. Na verdade, você está sem tempo para fazer quase nada. Só que nesse vídeo aqui, eu quero trazer para você 3 estratégias para você mudar essa situação, tá? Só que não vai ser um videozinho fácil, tá? Um videozinho curto, com hackzinho. Isso daí na internet já tá cheio já. Aqui vai ser um vídeo denso, quem ficar até o final vai conseguir beber água da fonte, porque eu vou trazer aqui ensinamentos poderosos de livros muito bons sobre gestão de tempo e produtividade. Quem ficar comigo até o final vai receber um material PDF com resumão desse vídeo. Por quê? Porque faz parte do aprendizado você revisitar. Então, se você só assistir esse vídeo aqui e simplesmente depois fazer suas coisas, viver sua vida normalmente e nunca mais visitar esse conteúdo, você provavelmente vai esquecer. Então, uma coisa que eu falo muito para meus alunos que estudam como ler de forma inteligente, absorvendo, colocando em prática o que lê, é que faz parte do aprendizado dos livros você ter essa consciência de revisitar. Então, para você entender bem esse vídeo aqui, eu quero que você revisite ele e eu farei isso durante o vídeo. Vou mostrar para você o que você precisa fazer para receber esse material. Esse vídeo é para você que tem dificuldade tanto de arranjar tempo para a sua vida pessoal, ou seja, passar tempo com as pessoas que você gosta, ou então ler um livro que seja ali para o hobby, ou até mesmo para você que tem dificuldade no seu trabalho. Você que trabalha em home office, ou você que trabalha em empresa e você sente que você está sempre correndo atrás do rabo, que você não consegue arranjar tempo para fazer aquilo que é mais importante. Tá? E também para você que quer aí ler mais e melhor, quer pôr em prática o conhecimento dos livros, mas te falta tempo para conseguir isso. Eu sei como que é, porque durante muito tempo eu também achava que eu não tinha tempo para ler, eu achava que eu não tinha tempo para fazer aquilo que é importante, mas ó, essas 3 coisas que eu vou trazer para você aqui vai mostrar para você que não é bem desse jeito aí que você está pensando. Então fica comigo aí. Eu diria que hoje, mais do que nunca, assim, se você pegar a história da humanidade, eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas têm que aprender a gerir seu tempo. Porque é isso que vai fazer você ter vantagem competitiva. As pessoas falam muito assim, o bem mais valioso que existe é o tempo. Eu não acho mais que é o tempo, eu acho que é o foco. Eu acho que é a maneira como você utiliza esse tempo. Porque tempo, as pessoas têm a mesma quantidade. Agora, aquelas pessoas que conseguem pegar o tempo que elas têm e transformar aquilo em algo produtivo, são essas pessoas que vão se dar bem no mercado de trabalho, são essas pessoas que vão conseguir empreender melhor, são essas pessoas que vão conseguir ter mais sucesso. Então eu diria assim que a maneira como você hoje tem gastado o seu tempo, eu diria que é o Pareto, vamos dizer assim, do sucesso. Se eu pudesse falar, qual que é o Pareto do sucesso? É a maneira como a pessoa ela pega o tempo dela e ela prioriza ele. O quanto que ela vai estudar, o quanto que ela vai se desenvolver, o quanto que ela vai aprender uma habilidade nova, o quanto que ela vai trabalhar, o quanto que ela vai gastar só para ficar naquela parte criativa do projeto, sem ser colocar a mão na massa. Então acho que tudo isso é o que vai dizer para onde a pessoa vai chegar. E é uma coisa que ninguém te ensinou na escola. Ninguém te ensinou na escola isso. Nenhum professor chegou para você e falou assim, olha, para você gerir melhor o seu tempo, para você conseguir estudar a minha matéria e a matéria do professor, amigo meu, de história, que vai dar a prova no mesmo dia que eu, então você tem no mesmo dia uma prova de história e uma de matemática, olha que legal. Não explicaram isso para você, simplesmente falaram o seguinte, amigão, passa de ano, se precisar decorar você decora e tá tudo certo. Então cabe a nós o quê? Recorrer a isso daqui, ó. O único mentor que me ensinou a como gerir o meu tempo foram os livros. Nunca nenhum professor avisou. Eu fiz faculdade de administração. Deveriam, né, ensinar o administrador a gerir o tempo dele, né? Pois é. Mas eu tive matéria de RH, tive matéria de estatística, tive matéria de direito empresarial, tive matéria de oratória até, tá? Mas eu não tive matéria de como gerir meu tempo. Eu, como administrador de empresas formado, como que eu vou agora gerir meu tempo? Pois é. Então o nosso sistema de ensino é um sistema que ele é falho. Então se você não se ligar e começar a estudar as coisas por conta própria, lendo artigo científico, lendo livro, meu amigo, você está ferrado. Hoje a empresa que te contrata, ela quer muito mais do que um cara que, beleza, ele é formado na USP, mas o cara não sabe gerir o tempo dele. Eu peço pro cara fazer um relatório, o cara demora um dia. Por quê? Porque não tem foco. Eu quero mostrar para você nesse vídeo que isso daí é
treino. Não é que você é desfocado, a pessoa começa a achar que ela tem TDAH, não é isso. Na verdade, para você arranjar tempo, você precisa ter estratégia, ter uma metodologia. E é isso que os livros trazem. Então muita gente que vê esse vídeo aqui talvez nem acredite nisso. Mas você, quando sair dele, você vai perceber o quanto que um livro pode te gerar. Por quê? Porque tudo que você vai aprender aqui, meu amigo, veio dos livros. Não é nada daqui, é tudo aprendido através de uma fonte de aprendizado. E quando eu comecei a fazer isso, pessoal, é importante eu falar isso porque hoje o Quem Lê Enriquece vai completar mais ou menos uns 3 anos de idade. E eu diria que quando as pessoas me perguntam qual que é o segredo para você ter crescido nas redes sociais, para hoje você ter mais de 1000 alunos, para você ser grande hoje, até mesmo no YouTube, que é uma rede mais difícil de crescer, eu digo o seguinte, eu digo que foi saber o tempo todo que era importante eu aprender sobre como otimizar o meu tempo. E muitas pessoas até assim mais próximas minhas, às vezes até me julgam. Falam assim, pô, o Rafael, às vezes eu sinto que ele é meio sumido, eu sinto que ele é um cara que não aparece tanto, porque, cara, assim, eu sou um cara que, em primeiro lugar, são as coisas que eu tenho que fazer, assim, trabalho, atenção com os meus alunos, Quem Lê Enriquece, família. E lá pro final está, assim, ter uma vida, sair final de semana, até porque eu não curto muito, tá? Eu sou um cara, assim, bem tranquilo. Mas eu confesso que eu sempre coloco como prioridade as coisas que eu sei que vão me dar mais retorno, não somente financeiramente, mas retorno de felicidade, retorno de você colocar a cabeça no travesseiro de noite e pensar assim, pô, hoje eu fiz o que tinha que fazer. Não é horrível você deitar de noite e você pensar, pô, beleza, hoje eu fiz um monte de coisa legal, mas aquilo que eu tinha que fazer, que é aquilo que vai me dar resultado, aquilo que vai fazer eu crescer profissionalmente, eu não fiz. Aquilo que vai fazer eu ser melhor, uma mãe melhor, pô, o que eu tinha que fazer eu não fiz. Isso que é o ruim. Então, eu diria que quando você começa a gerir seu tempo, você está tirando fora a sua ansiedade, porque a ansiedade é o quê? É muitas vezes você ficar nessa de, pô, vou fazer algo, não consigo fazer. Aí você tem um monte de plano, não consegue executar. Como é ruim a gente não conseguir fazer aquilo que a gente falou que ia fazer. Isso é muito ruim. E qual que foi a virada de chave para mim? Aprender uma metodologia. Se você não aprendeu Gente, existe metodologia para tudo. Qualquer coisa que você queira fazer bem ou melhor, ou pela primeira vez, existe uma metodologia. As coisas não vêm do nada. E geralmente por trás de uma metodologia tem estudo de alguém. Tem uma parada que alguém, algum pesquisador, algum neurocientista, algum cara estudou anos aquilo, de repente dedicou a vida dele àquilo e ele publica aquilo num artigo, publica aquilo num livro. E você não pode ignorar isso, você não pode desver isso. Pô, existe metodologia que vai te ajudar e a gestão de tempo ela é uma metodologia. Então você pega livros como Comece pelo Mais Difícil, A Arte de Fazer Acontecer, Hábitos Atômicos, A Tríade do Tempo, que não é um dos meus prediletos, mas é um livro bom também sobre o assunto. Quando você pega esses livros, você percebe que neles existe o quê? Metodologias. Que pode ser que sirva para você, pode ser que sirva menos ou mais, mas algum deles vai ter algo que vai te ajudar. E nem que você tenha que assistir esse vídeo aos poucos. Mesmo que você fale assim, Rafael, mas eu não tenho tempo, como que você vai gravar um vídeo de 30 minutos? Vai ficar publicado aqui. Você pode assistir 1 minuto por dia, em 1 mês você mata. Em 1 mês você mata. Ou então se você vê 10 minutinhos por dia, em 3 dias você mata. Enquanto você vai no banheiro ali, 10 minutinhos por dia você mata esse vídeo. Tá bom? Mas agora é a parte prática do vídeo. É a parte que é importante assim, que não você somente assista, mas que o tempo todo, enquanto eu falo com você aqui, você imagine como que você vai aplicar isso no seu dia a dia. Porque é exatamente isso que você tem que fazer quando lê um livro. Quando você lê um livro, você tem que estar o tempo todo imaginando o que você pode fazer para internalizar aquilo na sua vida. Tá? Então, se você quer ter mais tempo para fazer qualquer coisa, mas principalmente para ler um livro, porque você fala para si mesmo que você não consegue ler o livro porque você não tem tempo para ler, esse vídeo aqui, essa parte aqui, exatamente essa parte vai te ajudar. Então, se você quer ter mais tempo, seja para ler ou para qualquer outra coisa, isso aqui vai te ajudar. Tá? Agora, principalmente para leitura. Porque muitas pessoas falam que não leem porque não sobra tempo, porque a rotina não está ajustada. Vou te mostrar nesse vídeo aqui que você tem tempo de sobra. Confia em mim, vou te mostrar agora. Então eu quero mostrar para vocês os 3 pilares da gestão de tempo. Tá certo? 3 pilares da gestão de tempo.
Primeiro pilar é o pilar que eu chamo de mentalidade. Segundo pilar, ferramenta milenar. E terceiro pilar é o pilar de como usar essa ferramenta milenar, né? Não basta ter uma ferramenta, é preciso saber usar essa ferramenta, tá certo? Então vou trazer para vocês aqui cada um desses 3 pilares aqui e você vai notar que são coisas simples, mas que você não pensa e não para fazer. Seguinte, o primeiro pilar, pessoal, da mentalidade, e quando eu entendi isso, mudou minha vida por completo. Eu vou colocar uma frase aqui que resume o pilar da mentalidade, que é o seguinte. Essa frase aqui, ela veio, não exatamente essa frase, mas essa tese aqui, ela veio de um livro chamado Disciplina é Liberdade. É um livro de capa preta, muito bom, do Jocko Willink. O que pega? Quando você fala pra mim que você não tem tempo, seja para ler um livro, seja para fazer qualquer coisa que você considere importante, mas você não faz. Na grande maioria das vezes é desculpa sua. Na grande maioria das vezes você não está priorizando aquilo. Porque tempo você tem. Tempo você tem. Para ler um livro, por exemplo, você precisa de 10 minutos por dia. E se eu pegar o seu celular para ver o tempo que você passa nas redes sociais, eu tenho certeza que você fica mais de 10 minutos. Aliás, o tempo que você ficou já vendo esse vídeo aqui, caso você esteja vendo ele inteiro, já passou isso. Ou seja, a gente cria desculpas de fachada. Existe um termo que eu chamo de desculpa de fachada. Qual que é a desculpa de fachada? É aquela desculpa do tipo assim, alguém te chama para ir numa festa e a pessoa que te chama, aquela pessoa, sabe aquela pessoa do seu trabalho que você não é muito amiga, que você tem que conviver com ela ali porque você trabalha junto com ela, mas não é uma pessoa muito chegada sua, você não gosta muito dela. Essa pessoa pega e te chama para ir ao aniversário dela. O que você vai fazer? Você vai usar uma desculpa de fachada para não ir. Você vai chegar para ela e falar assim, ó, sabe o que é? É que no dia eu vou ter que levar o meu cachorro no veterinário, o meu papagaio quebrou a unha, essas coisas, né? Mas no fundo, você não quer ir. Não é para você uma prioridade. Agora, quando é uma amiga que você gosta muito, que vai fazer um chá de bebê, que vai casar em outro estado, como ela é prioridade para você, o que você faz? Você pega e vai, você dá um jeito para ir. E é exatamente sobre isso que a gente tem que pensar sempre que a gente fala que não tem tempo para as coisas. Por quê? Porque virou moda hoje a pessoa falar que não tem tempo. Né? Virou uma moda fazer isso. Ah, eu não tenho tempo. E aí você pega, as pessoas criaram no vocabulário delas aquela coisa do tipo, você pergunta pra pessoa como a pessoa tá, ela responde assim, puta, tá corrido, cara, tá uma loucura, não tenho tempo pra nada. Não é, porque não é prioridade. Então, quando eu comecei a criar o hábito de ler, eu também não tinha tempo. Também não tinha. Cara, eu acordava 5h30 da manhã, eu lembro que eu morava no Jabaquara e trabalhava em Osasco. E eu tinha que pegar um metrô, eu pegava o ônibus até o metrô Conceição, do metrô Conceição eu pegava um trem o metrô até a linha azul lá na Estação da Luz, da Estação da Luz eu pegava um trem para Osasco, demorava 2 horas para chegar em Osasco. E aí, então eu acordava cedo, ia para Osasco, trabalhava, saía de lá às 6 da tarde, aí eu ia para a faculdade, que era na Liberdade, chegava sempre atrasado, porque era 2 horas para sair de Osasco no horário de pico e chegar a qualquer lugar de São Paulo. Então, para quem não mora em São Paulo, Osasco é uma outra cidade. Enfim, era todo esse percurso. Eu chegava em casa mais ou menos umas 11 da noite. Sabe que horas que eu lia? Eu lia quando estava no trem. Ou então eu lia um pouquinho antes de dormir, ali 5 minutinhos. E acredite se quiser, para mim,
já era um bom tamanho para entender algumas coisas e começar a entender que o que ia me transformar, o que ia me tirar de uma vida que eu não era feliz, era o conhecimento. Só que isso era o quê? Uma prioridade para mim. Agora, com certeza, qualquer pessoa que chegasse para mim e me questionasse, pô, por que você não está investindo em conhecimento? Por que você não está lendo um livro? Eu tinha a melhor desculpa do mundo para dizer, cara, eu não tenho tempo. Pô, eu trabalho em Osasco, moro na Zona Sul, estudo de noite. Não, realmente, Rafa, o Rafa não tem tempo, cara. Você entendeu? Então, assim, a grande maioria das vezes é desculpa sua, você tem tempo, só que você não prioriza. Só que o nosso cérebro, ele é muito bom em dar desculpa. Ele dá desculpas para nós mesmos que a gente jura que aquilo é verdade. Esses dias mesmo, tava chovendo e eu e a Fê, a gente vai todo dia, 3 da tarde, fazer crossfit, né? É o horário que a gente vai treinar. E esse dia tava chovendo, aí parou de chover, começou aquele friozinho, sabe? Que você não quer sair de casa e tal. E aí, desculpa perfeita pra não ir, não é não? Pô, tá chovendo, acabou de chover, mas tá aquele friozinho, né? De vez em quando cai uma garoa, vai que a gente sai e a chuva cai. A gente foi mesmo assim, por quê? Porque a gente já foi em circunstâncias muito piores, caindo um pé d'água, mas a gente foi. Então não tem desculpa. Agora, o seu cérebro é muito bom em montar desculpa. Ele sempre vai achar que a desculpa que você está dando, ela é super convincente. Mas tome cuidado, meu amigo. Tome cuidado porque... Tome cuidado porque, na maioria das vezes, a sua falta de tempo é desculpa. Porque no fim das contas, você precisa de 10 minutos por dia para ler. Talvez nem isso. 5 minutos. Se você ler de 5 a 10 minutos por dia, você termina um livro por mês. Pode fazer a conta. Pega um livro aí de 200 páginas, leia 10 minutinhos por dia, tá? Se você tiver uma leitura um pouquinho mais concentrada, mais rápida, você vai conseguir talvez até ler 5 minutos por dia e terminar esse livro. Mas se você ler 10 minutinhos por dia durante 30 dias, você consegue terminar de ler o livro. Mas você tem desculpa. Eu não tenho 10 minutos. Pô, se você não tem 10 minutos para ler um livro, sua vida deve estar um caos. Sua vida deve estar uma loucura. Eu recomendo você procurar uma terapia, porque você vai ficar maluco. Se você não tem 10 minutinhos para você investir em você, olha, sua vida está muito difícil. Aí que você deveria ler mesmo, para facilitar um pouco sua vida. Então, primeira coisa é a mentalidade. Quando você não mudar a mentalidade, não adianta eu vir aqui trazer para você a ferramenta milenar, não adianta eu vir aqui te explicar como fazer essa ferramenta, não adianta. Você precisa primeiro quebrar essa sua crença, tá certo? Então, assim, desculpa de fachada, cara, elimina da sua vida essas desculpas de fachada, tá bom? Agora, existe uma outra ferramenta, que é o nosso segundo pilar, que é uma ferramenta que eu chamo de milenar, e eu estou sendo até um pouco irônico aqui, porque é uma ferramenta assim que ela é básica, ela funciona, só que você não usa essa ferramenta porque você confia nisso aqui, ó. Você confia no seu cérebro. Eu estou falando aqui da boa e velha agenda. Você tem agenda? Eu garanto que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, onde eu falo sobre gestão de tempo, a maioria dessas pessoas não tem uma agenda. E muitas vezes ela não tem agenda, por quê? Ou porque ela confia demais no cérebro dela. A gente tem essa mania, eu também, por muito tempo eu achei que meu cérebro era fantástico, até eu perceber que ele esquecia tudo, que eu precisava ter um ponto de apoio, precisava ter ali uma ferramenta à parte. Então hoje, toda a minha vida, ela é pautada em usar o bloco de notas, tá? A minha agenda é o bloco de notas do celular e eu coloco lá. Mas aí tem o Notion, tem o Trello. Cara, essas ferramentas ajudam? Ajudam. Mas assim, tem que ver se ela cabe para você. Eu vou comprar o planner perfeito na papelaria, que é aquele planner que mostra até a medição de quantos litros de água eu estou tomando por dia. Cara, você não vai usar isso, porque se você não sabe gerir seu tempo, essas coisas muito complicadas, muito frufru, não vai servir para você. A sua parada é o seguinte, você tem que ter uma folha ali para você colocar para fora as coisas que você tem que fazer. Então, isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou andando na rua, eu tenho um insight de um conteúdo que eu quero gravar, eu escrevo na agenda. Eu estou andando na rua, eu lembro que eu preciso fazer tal coisa no banco, eu anoto na agenda, eu anoto tudo lá. Eu chamo de ponto de captura. Isso o livro Arte de Fazer Acontecer que trouxe, de você ter um ponto de captura.
de você colocar tudo para fora. Porque essas coisas quando ficam aqui e você não arremete elas numa folha de papel, numa agenda, no bloco de notas que seja, isso aqui fica remoendo. Você vai pegar um livro para ler, isso aqui fica remoendo. Você vai sair com alguém, às vezes, para comer fora, ir num restaurante, isso aqui fica remoendo, parece que não, mas ó, o subconsciente está fritando ali. Então é importante você ter uma agenda. A questão é que as pessoas, elas se enganam um pouco ao utilizar a agenda. Né? As pessoas, elas não criam o hábito de usar a agenda. Elas compram uma agenda. Quem aqui terminou uma agenda já no final do ano? Ninguém, eu acho. Ninguém aqui comprou uma agenda e usou até o final do ano. É tipo caneta Bic, né? Você nunca consegue terminar uma. Não sei o que acontece, que as canetas Bic elas somem, né? Mas eu quero dizer com isso que você precisa ter uma agenda. A agenda ela vai te dar menos ansiedade. A agenda vai te dar mais foco. E a agenda, ela vai usar um famoso artifício, que eu vou colocar ele no item 3, porque a ferramenta é a agenda. Agora, como usar a ferramenta? Agora é a parte que a gente vai para a parte mais técnica do vídeo, que é importante que você entenda isso, tá? Vamos lá, seguinte, beleza, tem que usar a agenda. Agora, como que você pode usar essa agenda? Primeira coisa, não precisa necessariamente ser uma agenda física. Comentei aqui que pode ser o seu bloco de notas do celular, por exemplo. Pode ser o Excel, pode ser o Trello, pode ser o Notion, o que seja. É importante que você saiba, né? Que você precisa ter um ponto de apoio, uma rede de apoio para você anotar as coisas, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito de usar, que eu diria que poucas pessoas conhecem, e quando eu mostro para meus alunos que estão ali no processo de criação de hábito de leitura, e eu costumo dizer que para você criar o hábito de ler, você precisa arranjar tempo na agenda. Se você não der um espaço para o hábito da leitura surgir, ele não vai surgir. Você precisa dar uma chance para ele. De falar, hábito da leitura, pode viver a minha vida aqui, ó, pode entrar aqui na minha vida e pertencer a um espaço de tempo dela. Só dessa forma. Você quer ficar com um corpo mais saudável, você tem que deixar o hábito de comer mais saudável, o hábito de treinar, de ir para academia, entrar na sua vida. E para isso você precisa arranjar tempo. E como que você pode usar a agenda, a famosa e velha agenda para fazer isso? Tem uma técnica que eu explico para os meus alunos, que eu chamo de intenção de implementação, e essa técnica eles utilizam para criar o hábito de ler. É um dos passos que eu ensino para eles no meu método, de como criar o hábito de ler, mesmo que não tenha lido nenhum livro, mesmo que não goste de ler. Quando você cria o hábito de ler, você começa a ler de forma automática. E aí é o primeiro passo para você ler com foco e absorção e colocar em prática o que lê. Então o primeiro passo para você transformar conhecimento de livro em resultado é você criar o hábito de fazer aquilo. E para você criar o hábito de fazer aquilo, você tem que deixar o hábito existir na sua vida. Tem que dar uma chance para o hábito entrar na sua rotina. E para isso, eu gosto de utilizar a intenção de implementação. Isso aqui serve não somente para o hábito da leitura, para qualquer coisa que você queira implementar na sua vida. Tá sem tempo? Utiliza isso. Tá falhando? Tá procrastinando? Utiliza isso. O que é a intenção de implementação? Os melhores livros que tem sobre produtividade, sobre gestão de tempo, falam dela. Hiperfoco fala, Arte de Fazer Acontecer fala, Hábitos Atômicos fala, Comece pelo Mais Difícil, usa uma outra linguagem, mas fala dela também. Porque às vezes não fala exatamente esse termo, mas fala a respeito dessa tese, desse sentido. Que é o seguinte, se você não definir uma hora e um local previamente, você não faz. Se você não definir um horário, um local previamente, você não faz. Inclusive, tá? Aproveitando para você receber o material dessa aula que eu prometi no começo do vídeo, você tem que comentar aqui embaixo. Você pode comentar uma das duas coisas, tá? DWG ou THE.
Comente uma dessas duas palavrinhas aqui que você vai receber, tá? E eu vou apagar para os espertalhões aí que ficam adiantando o vídeo para receber o negócio, não vê. Seguinte, então o que é? Você definir uma hora e um local previamente, ou seja, vamos supor que você queira muito terminar de ler seu livro aí, você quer ler esse livro, você está aí na fúria de terminar de ler ele, ou você comprou um livro, né, mais uma vez e não leu, o que você vai fazer? Vou me colocar no seu lugar, tá? Vai pegar a sua agendinha aí, seu bloco de notas, e você vai fazer o seguinte. Amanhã, às 7 da manhã, aí o horário você vai escolher o que é melhor para você, tá? Mas eu gosto muito do horário da manhã. O horário da manhã é o horário que a gente encontra mais facilidade de dar um tempinho ali para o que a gente precisa fazer. Amanhã, às 7 da manhã, eu vou ler. Aí você tem que definir o livro, né? Tá, sei lá, eu vou ler o livro Essencialismo. Aí você escolhe o seu livro aqui. Aí faltou uma coisa, né, gente? Faltou o local, pô. Que local que vai ser? Na sala? Vai ser na sua poltrona? Vai ser na cozinha? Não sei, pega um local que você sente que você não vai ser distraído quando você começar a ler o livro. Pega um local da sua casa aí que você acha tranquilo. Ou se você vai estar se locomovendo, vai estar pegando o metrô, pô, defina que vai ser no metrô. Escolha o lugar que você consiga fazer isso aqui, ó, porque o livro é bom por causa disso, né? Você pode ler em qualquer lugar, né? Porque você tem que ter duas mãos só e fazer isso aqui, ó, para ler. Só isso, né? Você tem que ter só um pouquinho de vontade. O livro é fácil, né, de ler. Só você pegar, enfim, segurar ele e ler. Qualquer canto você consegue fazer isso. Então você vai definir aqui, ó. Amanhã, às 7 da manhã, eu vou ler Essencialismo em tal local. Aí você escolhe aqui o seu local. Aqui, no caso, é o seu livro. E tá tudo certo. Ponto. Aí, para você não procrastinar, depois que você fizer isso, então aqui é o primeiro passo, tá? O segundo passo é, depois que você fizer isso, você vai colocar um alarme no seu relógio, dizendo o seguinte: se você vai ler às 7 da manhã, você vai colocar um às 6h50 da manhã e o outro, efetivamente, às 7 horas da manhã. Esse daqui vai ser para lembrar você que daqui 10 minutos tem que estar pronto. Porque se toca sol das 7, ai meu Deus, nem esperava, aí você vai procrastinar. Então você vai colocar uma às 6h50 e outra às 7. Então o que separa você de arranjar tempo para ler, por exemplo, é você colocar 2 alarmes no seu celular e completar uma frasezinha dessa aqui, ó, que chama intenção de implementação. Houveram já países, né, que quando queriam aumentar o número de eleitores que compareciam nas urnas, o que eles faziam? Eles ligavam para os eleitores e falavam assim: meu, como que você vai votar aí no domingo? Ah, eu vou votar de carro. Ah, que horas que você vai votar? Ah, eu vou votar meio-dia. Você vai de carro, votar meio-dia? Vou. Já sabe quem vai votar? Já. Então beleza. Só deles fazerem isso, a taxa de comparecimento nas urnas aumentou. Ou seja, quando você usa uma intenção de implementação, você está direcionando ao caminho contrário da procrastinação. E aí, nesse caso, você pode utilizar para qualquer outra coisa. Eu usei aqui o exemplo da leitura, porque acho que 95% da minha audiência gosta de ler, ou quer ler melhor, quer criar o hábito de ler, quer ler com foco, absorção. Então eu trouxe aqui para vocês, inclusive, um pedaço do método que eu ensino para os meus alunos. Tem pessoas que entram para a tribo que nunca terminaram de ler um livro. Tem gente que entrou esse ano, 2023, e respondeu o questionário dizendo que esse ano, 2023, não leu nenhum livro ainda. E essa pessoa, ela vai seguir essa metodologia e o resto da metodologia e vai conseguir ler esse livro aí. E ela vai perceber que o problema dela, e o seu problema aí, não é isso, tá? Não é isso. O que você precisa ter, o seu problema na realidade, é esse aqui, ó. Prioridade.
de. Enquanto você não descobrir que esse é o seu problema, você vai continuar dizendo que não tem tempo. Agora, quando você priorizar, a parada vai acontecer. E se você é aquela pessoa que sabe que ler é importante, priorize. Se você sabe que ler é o que vai fazer você ter um salário melhor, vai fazer você se desenvolver na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por que você não prioriza? Ah, Rafael, porque eu tenho dificuldade de ler, eu leio sem foco, sem absorção, não consigo pôr em prática. Pô, me acompanha aqui, meu. Eu trago conteúdo todos os dias no meu YouTube, no meu Instagram, maratone os outros vídeos que tem no meu canal, no meu Insta. Mas falta prioridade, cara. Tempo você tem. Agora, se você pegar seu celular e você falar pra mim que você passa menos de 10 minutos na rede social, você ganhou meu respeito. Aí realmente não tem o que fazer. Mas esse tempo que eu tô pedindo pra você priorizar no seu conhecimento, você consegue tirar de um lugar que não tá te levando a lugar nenhum, que é o tempo que você perde nas redes sociais. E, tá? Pra você receber. Lembrando que tem que comentar no Instagram, tá, gente? No YouTube não vale. Tem que ser no Instagram, porque no YouTube, infelizmente, não tem essa automatização aqui. Então aqui, ó, quem veio só pro final do vídeo para querer saber a senha, volta porque eu falei durante o vídeo. Volta que eu falei durante o vídeo, tá certo? Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que depois desse vídeo você nunca mais diga que você não tem tempo, porque o que falta para você é prioridade. Eu mostrei como fazer isso, tá? Use a intenção de implementação a seu favor, que você vai perceber que a chance de você procrastinar tanto na leitura e você falar que não tem tempo para ler, que por isso que você não tem foco, absorção, não absorve as coisas, não coloca em prática, isso vai cair por terra, tá bom? Como qualquer outra área da sua vida também, dá para você aplicar de várias formas. Te vejo no próximo vídeo, não esqueça de me seguir e mandar esse vídeo para aquela pessoa que precisa desse recado.